A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer a porção da palavra do Senhor, que está escrito no livro 2 Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Mas o Senhor é fiel e ele dará força a vocês e os guardará do maligno. Amém. Nós vimos aqui a palavra do Senhor, diz aqui, nós estamos lendo da palavra do Senhor, uma parte que está escrita aqui, que me fez bem aqui na Bíblia do discipulado, do estudo do discipulado, que está escrito assim: Mas o Senhor é fiel, fiel e imutável, ele não muda a sua palavra. Em Isaías 48, diz assim: A erva seca e as folhas caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E nós continuamos vendo também em Marcos 13:31. Passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. E nós vemos também em Hebreus capítulo 6, como seu caráter, capítulo 6, versículos 16 ao 20, mas não estarei lendo tudo, mas vou ler somente o versículo 18, que diz assim: Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, mas nas quais é impossível que Deus minta. Coisa mais linda, a palavra do Senhor. Então, nós vemos aqui nem os seus propósitos. Romanos 8, eu quero ler para vocês verem como é linda a palavra do Senhor. No versículo 28, Romanos 8, do 28 ao 29, eu só vou estar lendo só o 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que coisa linda é a palavra de Deus. Então, nós vimos todos esses três aspectos estão firmemente alinhados a favor dos seus filhos. A favor de quem? A favor de nós, daqueles que são filhos de Deus. Aqueles que ainda não aceitou Ele como seu Pai legítimo, Ele te espera de braços abertos. Aqueles que estão dentro da casa do Senhor e ainda não têm tido uma intimidade e aceitado Ele como seu Pai legítimo, que cuida, que o livra, que Ele é fiel, que Ele é imutável, que Ele nos guarda, que Ele nos livra. Ele é fiel nos seus propósitos, Ele é fiel na sua palavra, Ele é fiel no seu caráter. Ele não muda e Ele não mente. Então, vê que esses três aspectos estão firmemente alinhados a nosso favor, a favor de seus filhos. Ele dará força a vocês, dará força a cada um de nós. Nós muitas vezes somos frágeis diante de lutas e dificuldades, de provações que passamos, mas como diz, Ele dará força a vocês. A boa obra que Deus começou, Ele completará. Como está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como é bom ter esse Deus conosco, do nosso lado, em nossas vidas, porque isso, nós temos um general conosco, ele é o nosso fiador. Você sabe o que é isto, amados? Fiador, enquanto andarmos de mãos dadas com ele, o nosso futuro será garantido e os guardará do maligno, apesar da batalha mortal no qual nos encontramos. Que luta, que garra, que luta que você está enfrentando neste momento. Que guerra você está enfrentando emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, que você está enfrentando, que nós estamos enfrentando, que apesar de batalha mortal que nós encontramos. Em João 10:10 diz assim, estarei lendo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. E isso somente não é lá no céu, não. Aqui na terra também nós podemos ter alegria. Não precisamos ter medo de Satanás e das suas estratégias, porque
A luz sempre vence as trevas. Como é bom a luz quem? A luz que é Jesus. Se Jesus é a luz, eu também tenho que estar com esta luz. E a luz, quando ela está em nós, ela brilha e ela vence as trevas. E está dizendo, não precisamos ter medo de Satanás e das suas estratégias, porque a luz de Cristo habita em mim, em você, em nós. E porque a luz sempre vence as trevas. A primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses explica detalhes da aproximação do final da história. Já sabemos que o herói ganha e resgata sua noiva das garras do vilão. Quem é o vilão, amados? O vilão da minha alma, o vilão da tua alma, o vilão das nossas almas que quer roubar a nossa paz, quer roubar a nossa alegria, quer roubar a nossa felicidade, o nosso prazer também de viver. Esse é o nosso vilão, que é Satanás. Mas nós vimos que a primeira carta, a quarta e a segunda carta de Tessalonicenses explica detalhes da aproximação do final da história. Já sabemos que o herói ganha e resgata você da dor, da dificuldade, resgata a sua noiva das garras do vilão, do inimigo das nossas almas. Nós vimos, amado, aqui em Gênesis 2, 4, 25, não irei ler tudo, mas aqui e o homem diz, esta é final, é o osso dos meus ossos, carne da minha carne será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Nós vimos aqui que no romance, este romance que Deus fez lá no Jardim do Éden, o casal, a família sagrada, no romance sagrado, podemos encarar os altos e baixos pela frente com a confiança no Senhor e otimismo. Mas o nosso futuro não está apenas garantido no outro lado da morte, não apenas no outro lado da morte. A eternidade invade o tempo e o céu encosta-se na terra com a presença de Deus em seus filhos e no seu corpo, a igreja. Nós somos o corpo, a igreja. Ele alcança nós, não é somente depois da morte, mas enquanto vivermos aqui, a alegria invade, o céu desce e nós sentimos a sua presença. A igreja, o futuro que Deus tem para nós, aqui agora, é cheio de esperança. Nós vemos em Romanos 8, 24 e 25, vou ler somente o 25, que diz assim, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Você lê completo aí na sua casa. E dê planos bons a nosso favor para dar esperança e um futuro. Nós vimos Jeremias 29, 11, que diz assim, eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. A nossa esperança está em quem, amados? Em Jesus, porque a nossa vida aqui é passageira, o tempo vai passar. Para muitos já passou, para outros vai passar, está passando. Então nós vemos que tudo isso nos estimula a investir no discipulado, sabendo que assim estaremos criando um futuro promissor aqui na terra, como também na eternidade. Outras coisas são passageiras, mas as pessoas não são passageiras. Investir na bolsa de valores, numa casa, num negócio, na política, em outras coisas parecidas, não pode se comparar com investimento nas pessoas quando pensamos em resultados eternos, amados. Esse investimento com a palavra do Senhor, falar de Jesus, investir nas pessoas não tem preço. Principalmente quando pensamos em resultados eternos. Que Deus assim vos abençoe e que o Espírito fala melhor em cada coração. Um beijo no teu coração. Fica na paz de Cristo.